E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas sonoras, é o capítulo 5 da apostila. Antes da gente falar das características de uma onda sonora, vamos contextualizar um pouquinho. Quando a gente fala onda sonora, nada mais é do que dizer que o som ele se propaga através de ondas. E lá no início da apostila a gente viu nos conceitos da física que onda nada mais é do que uma perturbação que é propagada através de pulsos, né? Então a gente tem ali um pulso, outro pulso, formando ali uma oscilação. Todo instrumento assim que eu digo dispositivo, objeto, até mesmo um corpo que emite ondas sonoras, então, por exemplo, eu emito ondas sonoras, você emite ondas sonoras, os instrumentos emitem ondas sonoras, né? Os outros animais, um gato, um cachorro, todo tipo de objeto que emitia ondas sonoras pode ser considerado fonte sonora. Então, aqui no caso do ser humano, né? A gente tem a laringe, que é um órgão aqui que participa aí no sistema respiratório. A laringe vai ter membranas que vão vibrar quando o ar sai dos pulmões e passa por ela. Então, ali a gente tem as pregas vocais, né? Então, o ar saindo dos pulmões, passando pela laringe, vai permitir a vibração, né? As moléculas de ar vai permitir essa vibração, e aí a gente vai ter a propagação do som através de ondas, que são as ondas sonoras. Então, se eu emito som, eu posso ser considerado uma fonte sonora. Bom, então vamos lá para as características de uma onda sonora. A natureza dessa onda, né, é mecânica. Lá no início, nas aulas anteriores, vocês viram a natureza de dois tipos, mecânica e a eletromagnética. Né? A eletromagnética são ondas que não precisa de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar em um meio material, como também não precisa, pode se propagar no vácuo. No caso das ondas sonoras, elas são do tipo mecânica. Então, o som ele só vai se propagar através de um meio material, seja o ar, né, que a gente tem ali moléculas de ar, seja no meio sólido, no meio líquido. Então, ser do tipo mecânica quer dizer que essas ondas só vai conseguir se propagar através de um meio material. Então, eu até comentei com vocês sobre aquele filme lá, Uma Odisseia no Espaço, que demonstra exatamente que quando eles saem lá da espaçonave, né, é extremamente um silêncio absoluto, justamente porque o som não consegue se propagar no vácuo. Outra característica é que as ondas sonoras são longitudinais, então esse aqui é o formato da onda, né? Isso aqui vocês já estão careca de ver, que a gente está falando bastante nas aulas. Então, onde eu circulei em vermelho, está representando a onda longitudinal, que nada mais é que aqui o sentido de propagação, né? O sentido da propagação dessa onda está indo para a direita. Até fiz uma setinha aqui e um pé em cima. Então, a propagação está para a direita e a perturbação, ou seja, a oscilação dessa onda também está para a direita. Ou seja, o sentido da perturbação, da oscilação, está no mesmo sentido de propagação. Esse aí é a definição de uma onda longitudinal. Elas estão ali paralelas, né? Então, o sentido da perturbação, da oscilação dessa onda está no mesmo sentido que a sua propagação. Já diferente da transversal, que a gente viu até mesmo em ondas sísmicas, né? Que a propagação, desculpa, a perturbação da onda, né? A oscilação, ela é perpendicular à sua propagação. Então, beleza. Voltando aqui, então as ondas sonoras é do tipo longitudinal, a perturbação é no mesmo sentido que a propagação. E as ondas sonoras também são tridimensionais, ou seja, então se alguém estiver falando comigo, eu estiver de costa, eu consigo ouvir, justamente porque essas ondas elas vão conseguir atingir aí a região, várias regiões, né? Ela é tridimensional. Então, beleza, a gente viu aí as três características principais de uma onda sonora. Já se perguntaram por que o cachorro, né, por exemplo, em épocas festivas, Natal, Ano Novo,
a bomba, né, que é soltado, os fogos e tudo mais, os cachorros ficam muito perturbados, né? E aí as pessoas falam, cachorro tem audição mais aguçada, e realmente tem. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a faixa de som auditível, né, audível, ou seja, o ser humano, pessoal, a gente consegue, também chamado de espectro sonoro. O ser humano consegue ouvir aí na faixa de frequência de som entre 20 Hz até 20.000 Hz. Então, é nesse intervalo aqui, nessa faixa de som, o nosso ouvido humano é capaz de perceber, né, qualquer estímulo, barulho, onda sonora que se propagar nessa faixa de frequência, de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele apito que é usado para adestrar cachorro. Eu já vi até mesmo em televisão que a pessoa apita, mas ela mesma não escuta e nem nenhum de nós vai escutar. Só que todos os cachorros ficam ali ao redor. Então, ou seja, o cachorro ele consegue ouvir uma faixa de frequência maior, tá? Que é essa aqui, ó. Pode ver que a oscilação da onda tá oscilando várias ondinhas, né? Então, aqui, onde a gente chama de ultrassom, a frequência é maior, né? Tá mais de 20.000 Hertz aí. Então, ultrassons. Então, o cachorro, por exemplo, ele consegue, se eu não me engano, até mais ou menos 50.000 Hz perceber sons com essa faixa de frequência. E também consegue perceber sons que a gente chama de infrassons, né? Que é abaixo dos 20 Hz que o ser humano é capaz de ouvir. Então, aqui a gente tem uma foto demonstrando melhor. O infrassom, desculpa, ele é menor que 20, tá? Aqui em alguns casos, em alguns livros, vocês vão encontrar 16, mas o número padrão é 20, que o ser humano consegue ouvir aí sons emitidos numa faixa de frequência de 20 até 20.000 Hz. Então, a gente chama isso de 20 até 20.000 Hz para o ser humano, né, de sons audíveis. Então, a gente consegue ouvir aí nesse intervalo. Já, por exemplo, o golfinho e o morcego, pessoal, eles conseguem ouvir aí uma faixa de frequência muito, muito maior, né, que a gente chama de ultrassons. É por isso que tem aquele exame lá, ultrassonografia, né? E os infrassons são frequências aí bem menores, né? Abaixo dos 20 Hz, que os animais, como por exemplo o gato e o cachorro, conseguem perceber. Beleza? Vamos lá para algumas características, que a gente fala características fisiológicas ou qualidades do som. Então, eu vou falar primeiro da altura. Quando a gente fala em altura, pensando em música, a gente lembra de volume, geralmente, né? Ou televisão, ou algum equipamento que emite onda sonora. Então, tipo, abaixa esse som, tá alto demais. Só que aqui na física, nos conceitos da física, a altura não tem nada a ver com volume. Com volume que eu digo de muito alto ou muito baixo, tá? A altura aqui tem a ver com frequência sonora. Então, quanto maior a frequência, tá? Vai ser maior a altura. Já ouviram aquelas pessoas que cantam, né? Ópera, ou até mesmo quem participa de bandas e essa música tá muito alta para mim. Não sei se já ouviram falar isso. Não muito alta do volume, mas muito alta a alcançar as notas mais agudas, né? A pessoa não consegue atingir aquelas notas. E aí, a gente tem uma representação aqui na oscilação em verde, tá? Vocês podem ver aí que a frequência é muito maior. Frequência nada mais é do que o número de vezes que vai oscilar uma onda. Então, se vocês compararem as duas imagens, o azul, a frequência acontece, ó, vamos ver quantas cristas tem. 1, 2, 3. 3 cristas. Agora, olha embaixo, quantas cristas tem? Um montão, né? Ou seja, a frequência embaixo é maior. O número de vezes que oscila essa onda é bem maior do que o número de vezes que vai oscilar em cima. Então, o que é altura? Vamos lá. Quanto maior a frequência de um som, né? Então, aquelas notas de um instrumento, quanto mais aguda, sabe, mais fininha, quer dizer que a frequência ela é maior.
A oscilação vai acontecer bem rapidinho, assim como está no desenho. E quanto menor a frequência, menor vai ser a altura. Então, são sons mais graves, tá bom? Então, a altura tem a ver com a frequência na emissão do som. E não tem a ver com volume, tá bom? Quando eu digo volume, de som alto ou baixo. Quando a gente 100, coloca lá na televisão 100, e quando abaixa por 30, tudo bem? Então, aqui na física é isso. O timbre, né? Já ouviram falar assim, ai, nossa, que timbre bonito. Nossa, o timbre de um piano e o timbre do violino são tão diferentes. A gente consegue perceber aí os diferentes tipos de sons através do timbre. Então, por exemplo, o piano e o violino, se eles tocarem a mesma nota, vamos pensar que os dois, né? O violino e o piano, ao mesmo momento eles tocarem a mesma nota lá musical, lá maior, por exemplo. Você consegue distinguir quem é o piano e quem é o violino, por conta do timbre. Então, a forma com que eles vão propagar a onda, cada instrumento ali, cada dispositivo, aparelho, objeto vai ter um timbre diferenciado. Então, isso é captado pelos nossos ouvidos, tá? Intensidade. A intensidade, aí sim, é o que a gente chama de volume, dentro da física, né? Então, só que a intensidade, cuidado, a intensidade, ela vai estar relacionada com a amplitude. Então, vocês têm que lembrar lá das aulas anteriores que a amplitude é a distância entre a crista até a linha ali de equilíbrio, que é essa linha que está cortando aqui a oscilação. Então, olha só. Se a intensidade tem a ver com o volume, quanto maior a amplitude, olha aqui, eu tenho dois desenhos. Qual que tem maior amplitude? O desenho de cima ou de baixo? O de cima. Olha aí a distância da crista até a linha aí de equilíbrio da de cima. E olha a distância da crista para a linha de equilíbrio da imagem de baixo. Então, na imagem de cima, eu tenho uma amplitude maior. Conforme a amplitude, né, da frequência desse som é maior, eu posso dizer que é um som forte, né? E aí está relacionando ao volume, a intensidade desse som forte. E quando eu tenho uma amplitude menor, tá? Eu digo que som que vai ali formar mais sons fracos, tá? Então, a intensidade tem a ver com isso. Então, essas três qualidades do som tem a ver aí com alguns conceitos da física que pode confundir com os conceitos que a gente tem do dia a dia, né? De falar, tá muito alto, né? No caso aqui, a altura não tem nada a ver com o som alto ou baixo, né? Mas sim com a frequência. Quanto maior a frequência, maior o número de vezes que vai oscilar, mais agudo é o som. Então, olha aqui, ó, vamos voltar aqui. Aonde é maior a frequência do espectro? É aqui onde o som é audível, onde o ser humano escuta, ou é nos ultrassons? Pode ver que o número de frequência, quer dizer, a frequência, né, o número de oscilações é muito maior no ultrassom. Então, ali são sons muito, muito agudos que o nosso ouvido não é capaz de ouvir. Então, isso está relacionado com a altura do som. A gente não consegue ouvir esse tipo de altura, sons muito agudos. Em contraponto, a gente também não consegue ouvir sons muito graves que tem frequência baixa. Olha aqui o número de oscilações aqui no infrassom, tá? E o timbre aí é algo particular de cada fonte sonora, né? Que o nosso ouvido é capaz de perceber. E a intensidade tem a ver com a amplitude. Quanto maior a amplitude, mais intenso é o som, mais forte é o som. E quanto menor a amplitude, mais fraco vai ser o som. Velocidade de propagação. Então, o som, pessoal, ele pode apresentar diferentes velocidades dependendo do meio de propagação. Porque assim, já que a onda sonora precisa de um meio para se propagar, e pode ser através do ar, dos líquidos e dos sólidos, vocês acham que um som que é propagado pelo ar,
por meios sólidos, né? Por exemplo, no chão, ou por meios líquidos, na água, será que tem a mesma velocidade? A oscilação da onda vai acontecer na mesma velocidade? Não. Essa tabela vai mostrar aqui pra gente. Então, por exemplo, meio de propagação, oxigênio, numa temperatura de 0 graus. A velocidade é 317. No ar, né, a 20 graus Celsius, que é mais ou menos aí a temperatura ambiente, a velocidade é 344. Se vocês olharem o ferro, que é um meio material sólido, a velocidade é 5.100 metros por segundo. Então, a gente consegue perceber que o som, ele vai se propagar com uma velocidade maior, né, muito mais rápido, uma velocidade maior em meios sólidos. Então, é um exemplo clássico. Esses dias eu estava assistindo a novela A Escravizaura, e mostra lá a história da escravidão e tudo mais. E aí os escravos, para conseguir perceber se os senhores ou os capangas lá estavam chegando com os cavalos, eles não ficavam atentos assim, olhando para o nada, né? Pensando assim, a onda sonora vai chegar aqui através do ar. O que eles faziam? Eles encostavam a cabeça, né, o ouvido no chão. Por quê? Porque o chão é um meio ali sólido, então a propagação do som vai chegar muito mais rápido se eles encostar o ouvido no chão, no caso, né? Do que se eles ficassem em pé tentando esperar algum tipo de onda sonora chegar para ver se os cavalos estavam a caminho. Então, vários exemplos, né? Escutar através da porta, a gente consegue, através de experimentos, perceber que o som se propaga muito mais veloz em meio sólido. Já na água aqui, por exemplo, ó, a velocidade vai se propagar em 1.450 metros por segundo. Então, reparem, né? A gente pode fazer aqui um comparativo. A velocidade do som, onde é maior, né? Qual o meio material, sólido, líquido ou gasoso, a velocidade do som é maior. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, VS. O que é VS? A velocidade no sólido, ela é maior do que na velocidade do líquido, que é maior do que na velocidade do gás. Então, a gente pode dizer que o som ele vai se propagar mais rápido em meios sólidos. Em segundo lugar, vai se propagar em meios líquidos. E por último, ou seja, a velocidade é bem menor no meio material gasoso, no ar, tá? Então, por mais que a gente fale aqui, né, as moléculas de ar, elas vão vibrar, vai propagar o som, é o meio material que tem a velocidade mais baixa, tá? Então, como que se explica isso, né? Isso tem a ver, pessoal, com o arranjo molecular dos estados físicos que a gente estudou lá em química. Então, por exemplo, no gás, que as moléculas... Então, aqui o ar, né? O ar é composto de vários gases. As moléculas, elas estão muito afastadas. Então, para que a onda passe e chegue até as moléculas de ar, e essas moléculas de ar vibrem e cheguem até as outras moléculas de ar que estão mais afastadas, isso demanda mais tempo. Quando a gente compara lá com o sólido, que tem o arranjo molecular bem juntinho, assim que bate, né, a onda sonora, né, nessas moléculas, já consegue impulsionar para a próxima, né, para as próximas moléculas. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu fizer na live com vocês, com a mão. Vocês vão conseguir perceber, né? Eu vou tentar fazer um distanciamento até chegar na outra mão. No caso do gás, vai demorar mais. Então, a gente tem essa colinha aqui, ó, que a velocidade do som é maior no ambiente sólido, em segundo no líquido e por fim, e por último, né, no meio material gasoso, onde tem a menor velocidade de propagar o ar. O som, desculpa. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar pesado, eu vou ter que dividir ele em dois. Então, eu vou parar aqui e eu vou fazer um outro vídeo para explicar esses últimos slides. Então, a gente vai encerrar aqui vídeo parte 1.